E aí, galera, como nós falamos, que era uma ameaça, nós cumprimos essa ameaça sempre, estamos de volta, e agora por uma resenha a respeito desse episódio sobre a participação do Botafogo nos 3 primeiros mundiais vencidos pela seleção. A gente vai bater um papo sobre o que nós conversamos, vamos agregar outras coisas e tal, e a gente vai começar da mesma maneira que nós fizemos no episódio. Vamos começar por 58, né, Nahal? Você gostaria de acrescentar alguma coisa, meu amigo? Pois é, né? Quase que Garrincha não vai para a Copa, né? Quase, né? Porque veja bem, ele estava chateado, porque o Brasil tinha disputado já 3 partidas já em maio, preparatórias, e em nenhuma partida ele havia jogado. E aí ele confidenciou, né, com amigos que ia pegar uma mala dele, ia para Pau Grande, ia se esconder lá em Pau Grande, ficar lá com os passarinhos, ficar lá, que não ia para a Copa, não. E aí, nisso, Nilton Santos, João Saldanha e Renato Stelita foram no hotel onde a seleção estava hospedada, o Hotel das Paineiras, e ele já estava arrumando as malas, já tudo, e conseguiram convencê-lo de não fazer isso, né? Vai para a Copa, vai para a Copa. Só lembrando que mesmo fazendo desenho, né? Botaram para ele Só lembrando que o Stelita era um dirigente. Mesmo fazendo aquele desenho. Isso, é. Renato Stelita, dirigente do Botafogo, isso. E mesmo ele fazendo bonequinho, né? Teste. Como é que era o teste? Tinha que fazer um desenho de uma pessoa. Ele fez o médico da seleção. Fez o quarentinha, ele fez o quarentinha, disse que fez o quarentinha, né? Aí o cara falou assim, que isso, rapaz? Aí pediu para desenhar uma pessoa, ele botou um corpinho pequeno, aquele de pauzinho, assim, né, gráfico? Parece com a cabeça desse tamanho, né? Aí esqueci o nome do médico da seleção. O Pedro Toledo, né? Não. Vai, mete o barão que daqui a pouco a gente lembra. Eu vou me lembrar. Aí o médico chega para ele, você já viu alguém com a cabeça desse tamanho? Ele falou, o senhor não conhece o 40. Mas olha, só uma lembrança, Nahal, você foi bastante modesto, inclusive, muito, muito preocupado com a expressão. Ele não ficou chateado, ficou puto, porque, na realidade, o Garrincha, só a gente lembrando aqui para a rapaziada, os caras vão falar assim, não, esse cara tá maluco. Não, o Garrincha, ele era a terceira opção. O Garrincha era a terceira opção na ponta direita. A primeira opção era o Julinho Botelho, que era um ponteiraço, né? Era um ponteiro fantástico do futebol paulista, né? Enfim, que foi vendido tinha acabado de ser vendido para o futebol italiano. E a segunda opção era o Joel. O Joel, ponta direita, que foi feito, né, na base do Botafogo, depois se consagrou no Flamengo. E o Garrincha, todo mundo da comissão técnica, todo mundo reverenciava a qualidade do Garrincha, mas achava o Garrincha irresponsável, maluco, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Vai chegar na Copa, vai querer... Tem até uma história muito curiosa, e eu acho que vocês devem conhecer, da preparação que se fazia com o Garrincha, às vezes, enfileiravam as cadeiras e queriam que ele desse os dribles de forma enviesada, né? Fazendo S's, né? Passando por dentro da cadeira, depois... Aí o Garrincha botava a bola por baixo da cadeira, dava balão na cadeira, saía, os caras desistiam. Na mesma hora, falavam, tira a cadeira para lá e vamos embora, vamos fazer outra coisa. Porque para o Garrincha, ele era absolutamente intuitivo. Então, isso que o Nahal comentou é porque realmente a comissão técnica não confiava 100% no Garrincha. Achava que o Garrincha ia chegar lá e ia poder fazer qualquer coisa. E como ele fez? Ele fez qualquer coisa com os caras, né, bicho? E só lembrando, antes da gente seguir, os primeiros momentos do Garrincha como titular são absolutamente extraordinários, né? Que é contra a seleção da União Soviética, correto? Os primeiros 5 minutos, os caras falam, o que é isso aí? O que é um ET? O Garrincha mandou um pipoco na trave do Yashin. E depois cruzou o gol do Brasil também. Ninguém conhecia. Ninguém falou, que é esse maluco aí, cara? O que é isso? Quem entrou? Impressionante.
E começaram a se perguntar, por que ele não estava jogando os outros 2 jogos, né? Pois é, A exatamente. imprensa mundial perguntando, mas por que ele não entrou jogando os outros jogos? Né? Pois é, e o coitado do Joel... De que planeta veio esse cara? Porque naquela época, é legal a gente lembrar sempre, né? Gente, a internet não estava nem no embrião no negócio. Então, assim, ninguém conhecia o futebol de fora, ainda mais do Brasil. Estamos falando de Europa. Né? Quem conhecia aquele maluco, todo empenado, eram os torcedores que viram o Botafogo jogar nas excursões na Europa. Que isso é uma coisa até legal, né? De tipo, lembrar nos episódios anteriores, e quando a gente for falar um pouco mais à frente, como não havia, a mídia era muito limitada, né? Em matéria de tecnologia mesmo, os jornais europeus eles só conheciam aquilo que eles viam. Então, quando o Botafogo ia jogar na Espanha, na Suécia, na França, a imprensa falava: caramba, o que é isso? Que é esse cara? Que time é esse? Essa é a realidade. Que time é esse? Aí, no ano seguinte, quando eu ia, todo mundo conhecia o time. É isso que as pessoas não conseguem entender. Né? Então, o Garrincha, por exemplo, na Suécia, isso é que é gozado, que o Brasil ganha o título na Suécia, o povo também é força de expressão, mas a imprensa sueca conhecia o Garrincha por causa do Botafogo. Né? Mas a opinião pública, de uma forma geral, não. Então, os russos, que doido é esse cara aqui, malandro? Como é que para isso? Então, assim, é só uma curiosidade que o Narral está trazendo, que o Garrincha, primeiro, talvez nem fosse para a Copa, e depois o maluco resolveu meter o pé, cara. E os caras que seguraram, segura aí, porque, imagina. Ô, Edu, antes de você falar da Copa de 62, só quero falar um negócio. Eu tenho uma historinha do Garrincha que o Paulo Amaral me contou antes da final. Tá? Manda, fala aí, pô. O Paulo falou o seguinte: o Pelé se machucou no segundo jogo, né? Contra a Tchecoslováquia, não tinha substituição, tal, saiu e não jogou mais a Copa. E o time estava muito mais velho do que 58. Né? O pessoal ali já tinha mais perto dos 30, porque já era velho, ou depois dos 30, como Newton Santos, etc. E aí, na véspera da final, a gente ia pegar a Tchecoslováquia de novo. Então, o Paulo Amaral me disse o seguinte, palavras dele: fomos lá para o jardim, todo mundo sentado ali na grama, fazendo uma rodinha, falando de qualquer coisa, menos de futebol. Falando de músicas, de namoradas, de carros, mas não falo de futebol. Aí eu, Paulo Amaral, né, cheguei, fiquei em pé do lado deles, conversando também. Né? As mesmas coisas. Eu sentia que havia um certo receio com a final contra a Tchecoslováquia. Daqui a pouco chega o Garrincha, para em pé do meu lado, e aí, rindo, pergunta assim: com quem a gente vai jogar amanhã? Aí os caras começaram a rir, né? Falaram assim: pô, Garrincha, Tchecoslováquia é o Garrincha, cínico. Tchecoslováquia, que time é esse? Pô, Garrincha, aquele time que a gente empatou de 0-0, o Pelé se machucou. Aí o Garrincha: ah, sei. Aquele time cheio de Paulo Amaral, apontar o Paulo Amaral. Aí os caras: como assim cheio de Paulo Amaral? Os caras grandes, fortes pra caramba, ruim de bola, que não acaba mais. Pois é. A gente contraía, cara, não adianta. O Garrincha era assim. E um lance que os caras sempre disseram, né? As diferenças de personalidade, né, entre Garrincha e Pelé, que os caras sempre falavam o seguinte: quando viam o Pelé concentrado, quieto, é porque o Pelé ia acabar com o jogo, ele estava totalmente ligado na parada e tal. E o Garrincha era o contrário, né? Nas poucas vezes que viam o Garrincha quieto é porque tinha alguma coisa errada. Porque o Garrincha não estava nem aí mesmo. E essa era a natureza do Garrincha, né? Não era uma irresponsabilidade, era natural. Né? Quando ele falava camisa branca, ele associava a São Cristóvão, cara. Ele era ingênuo, né? Não era ingênuo. Não estava de burro, ao contrário. Nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Era um cara que não tinha uma cultura, né? a cultura acadêmica, né? Mas tinha uma cultura da vida, né? Porque da maneira como ele conduzia as coisas, é aquilo, né, Marcelo e Narral? A maneira como a gente pensa é a maneira como nós acabamos nos conduzindo. Porque aí vai entrar o psicoterapeuta aqui. Toda forma, tudo começa no pensamento.
né? A forma como nós pensamos, as mensagens são mandadas para o corpo. Então, como o Garrincha não estava de fato nem aí, ele estava inteiro, ele não tinha problema nenhum, ele estava completamente íntegro para fazer as coisas que ele sabia fazer. É lógico que ele tinha tensão, mas a tensão dele era muito bem administrada pela maneira como ele pensava as coisas. Ele não via a pessoa tipo, nossa, e agora? Ele não se intimidava. Essa era a questão. Para ele, como o Marcelo lembrou, ele não tinha nada de limitação, de burrice, nada disso. Ele era um cara que não estava nem aí. Pô, meu irmão, isso aí, tá bom. Como cansou de fazer, teve um jogo que o Garrincha fez na França, pelo Botafogo, que o lateral, se não me engano, foi contra o Racing de Paris. O lateral era o cara, não sei o quê, o cara falou que ia fazer, ia acontecer. Os caras disseram no vestiário para ele. O lateral falou que não vai fazer nada, que tu vai arrebentar, que vai não sei o quê. Cara, o Garrincha arrebentou com o cara pediu para sair no intervalo. E aí o Garrincha falou, aquele cara que era tão bom assim e tal, o Milton Santos cansou de falar. Então, assim, ele fazia naturalmente, né? E só um detalhe que eu lembrei aqui agora, eu falei que em 62 o lateral do Santos, o Geraldo Escoto, não foi convocado porque ele sofreu uma fratura. E esse cara, o Geraldo, ele era considerado um dos melhores marcadores do Garrincha. E aí eu vi duas entrevistas dele, né? Duas entrevistas dele, diferentes, que ele disse o seguinte, o cara perguntou, mas o que você fazia para ser tão eficaz com o Garrincha? Ele falou, eu só olhava a bola, não olhava para ele. Eu olhava a bola. Então, assim, porque se você olhasse para o Garrincha, era quase que uma hipnose, né, cara? O cara ficava ali hipnotizado, quando olhou, pum, já foi. Então, ele conseguia, a bola saiu, ele ia, né? Acho que devia ser uma relação assim, né? Eu fui a General Severiano, né, na inauguração da estátua dele, agora recentemente, né? E muita gente estava se queixando que a estátua do Garrincha estava de costas para a rua. Aí eu falava, cara, eu acho justo, porque era assim que os adversários viam o Garrincha. Quando já tinha passado. É isso. Eles conhecem o Garrincha pelas costas. Pô. Então, deixa quem passar ali mais velho, na frente ao Severiano, vai olhar para aquela estátua, o Garrincha. Pois é, exato. Já vendo a caminhada número 7 ali, já vai saber. Esse papo que eu tive com o Paulo Amaral, ele é muito legal. Ele fala sobre uma série de pontos. E uma curiosidade é que o Paulo Amaral, ele era o assistente preparador físico, né? Mas antes dele assumir a condição de treinador, porque é só fazer abrir uma janelinha, ele tinha o diploma, né? Ele era formado em educação física e ele tinha um certificado de treinador. Ele era um cara certificado na época para ser treinador. Não se exigia esse certificado, mas ele tinha o certificado de treinador. Tanto que na Copa do Mundo, nas Copas, né, de 58 e 62, ele era o preparador físico / assistente técnico. Só que não se falava nisso, que ele era assistente técnico. Então, no Botafogo, em 53, ele era o treinador do time de aspirantes e era o assistente técnico do Gentil Cardoso. E aí, quando o Garrincha chega no Botafogo, né, por indicação do Arati, que era um jogador do Botafogo, centro médio não, ele jogava na linha média, mais para o lado esquerdo e tal. Meu pai dizia que baixava o pau, mas enfim. O Arati viu o Garrincha jogando, né, em Pau Grande e faz o convite. Como o Garrincha já tinha passado por alguns clubes e nem tinha treinado. E aí, quando o Garrincha chega, isso quem me falou também foi o Paulo Amaral, mas essa história é bastante conhecida, que quando chega o Gentil Cardoso vira, você que é o garoto do Arati, aí o Garrincha fica meio assim, põe para treinar, e aquela história toda que todo mundo conhece, né? Com o Nilton Santos, que ele dá um vareio no Nilton. O Nilton sempre teve orgulho de falar sobre isso. E aí o Gentil vira para o Paulo Amaral e fala assim, olha, a gente precisa testar esse cara, só que eu não vou testar para ver, para asseverar mesmo se vale a pena contratar mesmo ou não. E aí era muito comum jogos de time misto e aspirante no interior do Rio, né, para botar a galera, porque os elencos eram grandes. E o Botafogo armou 2 jogos na cidade de Cantagalo, um jogo na cidade de Cantagalo, o outro não me lembro o nome. Partido Alferes, não? Não, era um nome curtinho, cara, que eu esqueci. Mas, enfim,
E aí, beleza. E o Paulo Amaral vai como treinador. Então vai uma galera do aspirante, né? Vai Mangaratiba. Mangaratiba acho que não foi, não. Geraldo com certeza foi. Acho que Floriano foi. Mas, enfim, e o Garrincha. Então, o Paulo Amaral falou o seguinte: é para observar o time, obviamente, mas ficar de olho nesse cara para ver se ele vale a pena. Aí o Paulo Amaral falou o seguinte: Avelar, o nome da cidade. Avelar. Aí o cara vai falar assim: o cara tá com ponto eletrônico, soprado. Porra, meu ponto eletrônico aqui. Aí, cara, o Paulo Amaral falou que quem fez o relatório foi ele. Então ele falou assim: o jogador Manuel dos Santos mostrou qualidades extraordinárias, encheu de adjetivos. Ele falou assim, mas é um tanto individualista, porque o Garrincha pegava a bola. E aí o Paulo Amaral rindo, falando assim, um tanto individualista. E depois eu fui ver que esse individualismo, onde é que esse individualismo nos levou. Né? Então tem várias histórias em relação ao Garrincha que muito torcedor fala assim, isso é meio folclore. Gente, o pior é que não é, cara. A gente conversa sobre... O legal das resenhas é que a gente vai lembrando certas coisas. Uma vez eu conversando com... Ai, meu Deus, eu não me recordo se foi o Ayrton Povil, que infelizmente faleceu há pouco tempo, soube agora, foi o Pedro Varanda que descobriu isso. E, aliás, ninguém deu uma linha. Ninguém soube. Inacreditável. Eu não me lembro se foi o Pampolini ou se foi o Ayrton que me disse. Ele fala assim, cara, você quer saber o que era o Garrincha? Quer saber? Então eu vou te contar 2 negócios rápidos. Jogo duro, jogo difícil, jogo complicado. A gente, pegava a bola, olhava, ele citou uma vez, a gente olhava no Maracanã, a gente olhou, o Garrincha está de costas, olhando para geral. Jogo pegado. Aí volta o jogo, o Didi pega a bola, tá na esquerda, bota de novo pro Didi, nego vira, tá o Garrincha lá de costas. E aí pensou, cara, o que é isso? E o jogo complicado, vamos botar a bola para ele. E, de repente, alguém deu um berro. Manel! Porra, Manel! Aí o Garrincha vira, faz sinal assim, todo mundo ia o jogo comendo, cara. E aí depois ele grita que ele estava de olho numa briga na geral. Ou seja, o jogo comendo, jogo duro, os caras se matando, e o Garrincha nem aí pro jogo, e olhando a porrada comendo na geral. E a outra, aí foi o Neivaldo que me contou, que ele falava assim, cara, o Neivaldo, que simplesmente foi o maior reserva do mundo, né? Porque ele chega no Botafogo para a ponta direita, em 1954, só que tinha um cara que tinha chegado um ano antes, em 1953, de apelido Garrincha. E o Neivaldo era tão bom que arrumaram um lugar no time, né? Porque ele jogava de ponta esquerda, de meia esquerda, de tal e pá. E o Neivaldo falava, cara, o Didi, ele falava assim, o Didi, a qualidade do Didi, né? O Didi pegava a bola, ele olhava, ele avisava para o centroavante, principalmente o centroavante, vai que eu vou botar a bola em você, eu vou te achar. E aí, o cara se virava. Mas quando era o Garrincha, era engraçado, era só jogar na direção do Garrincha. Os caras já falam assim, joga na direção do Garrincha que acabou o jogo. O Olé, como a gente até falou sobre isso, o Olé, que é uma característica, né, virou uma marca registrada do Botafogo do fim dos anos 50, mais anos 60 mesmo, né? E aí alguém já chegou a falar, cara, o Olé começou, não foi com o Botafogo, começou com o Garrincha. O Garrincha era o Olé individual. Ele pegava a bola e todo mundo... Então, assim, era um jogador incrível, cara. Eu queria falar de coisa da Copa de 70, que eu não mencionei. Primeiro, um erro, né? Não foi o Ado que foi convocado como terceiro goleiro, foi o Leão. O Ado já estava lá, né? O goleiro. E a outra coisa da Copa de 70 é o seguinte, que com a conquista do Brasil, pela terceira vez, ele ficou de posse da Jules Rimet. Era o dono, para sempre. Copa de 74, já foi outro troféu diferente. A Jules Rimet ficou em definitivo com o Brasil. Quer dizer, só não ficou em definitivo porque derreteram a taça na maior cara de pau, né? A gente mencionou isso no episódio, no finalzinho, né? Agora, só um lance, só dando um reforço na convocação do Leão, que foi a primeira vez, né, que o Brasil levou 3 goleiros, porque normalmente se levava 2 goleiros. Foi uma maior surpresa, assim, né? Tipo assim, cara, como assim o Rogério não vai? Porque o Rogério acabou ficando no México. A pedido dos jogadores, ele acaba ficando. Na comissão técnica também, ele ficou tipo como um espião. Goleiro, né? Um goleiro, E é gozado, né, o Marcelo, você lembrou bem, essa lesão do Rogério,
que até nós citamos isso no episódio anterior, praticamente acabou com a carreira do Rogério. Porque o Rogério ele nunca mais foi o mesmo jogador. Ele volta da Copa ainda machucado, depois ele é emprestado ao Flamengo, né, deu na negociação com o Flamengo, depois o Rogério ainda volta para o Botafogo, tem uma passagem rápida pelo Botafogo. Ele teve o Santos em 71. Acho que ele foi para o Santos também, né? Na troca do Carlos Alberto da Torres. Mas assim, essa troca, esse tiro, foi um tiro curto, né? Porque foi no início do ano. O Carlos Alberto Torres vem para o Botafogo, Moreira, Ferretti e Rogério vão para o Santos. E o Carlos Alberto. Hã? Emprestado, só para o campeonato. Emprestados, isso. Só que o Carlos Alberto sofre aquela gravíssima lesão no joelho, na final do Carioca de 71, contra o Fluminense, no primeiro tempo, tanto que ele nem volta, entra o Moura e não joga mais pelo Botafogo. E aí, como a troca era até o fim do ano, mas não tinha mais condições do Carlos Alberto Torres jogar, o Botafogo libera o Carlos Alberto para voltar para Santos. Só que os outros 3 continuam, né? Só que após a troca, eles voltam antes do tempo, na realidade, um pouquinho antes do tempo, e o Rogério depois é negociado com o Flamengo. Mas aí ele volta para o Botafogo, né? Ele tem uma volta em 7-4 para o Botafogo. Mas não era mais o mesmo jogador. E ele mesmo fala isso, né? Que aquela lesão acabou. E parece que ele perdeu um filho também. Eu ouvi ele falando isso. Nessa época. Ele teve, na real, o Rogério, ele acabou se espiritualizando, né? Ele era muito amigo do Chiquinho, né? Chiquinho Pastor, que foi zagueiro do Botafogo, né? Depois foi para o Flamengo, e eles acabaram... E depois voltou também, né? E depois voltou para o Botafogo. No mesmo período, aliás, mesmo período. O Chiquinho se tornou membro da Igreja Messiânica, né? E depois o Rogério foi também. Né? Chiquinho acabou se tornando uma figura, se tornou ministro da Igreja Messiânica, uma das figuras proeminentes, e o Rogério também. O Rogério acabou se espiritualizando, mas o futebol... Pastor em São Paulo. Exatamente. Pastor não, ele é da Messiânica, né? Ele é ministro. Não, em São Paulo, o Rogério... Ele esteve lá, porque a entrevista que a gente fez... Não, isso mais velho. Ah, tá, porque ele está, se não me engano, aqui em Niterói, uma coisa assim. Quando a gente entrevistou ele para a Hora da Estrela, já foi 91, 92, por aí. Né? Agora, o Chiquinho tem uma história engraçada. O Chiquinho é engraçado ser ministro da igreja, porque ele era meio gago, né? O Chiquinho era um pouquinho gago. E aí tem uma história que pessoas diferentes me contaram, não sei se é verdade ou não, que o repórter chega para ele e fala assim: ô Chiquinho, você chamou de pastor, pelo que disseram. Mas que era Chiquinho Pastor, o apelido dele, mas só que ele era da Messiânica. Pois eu chamava porque achavam que ele era pastor. Pastor. E aí, assim, você não é pecado você fazer falta nos outros jogadores, dar pontapé? Aí o Chiquinho, não é. Futebol é assim. Pecado só se for dentro da área. Foi verdade. Não deixa de ter razão, né? Não deixa de ter razão. Pois é. Narral, um lance que você mencionou, né, até sobre o Pampolini, né, de 50 e 58. O Pampolini, eu tive o privilégio, né, de conversar, acho que Marcelo também, eu tenho um áudio com ele ali, só que o problema de decupar isso aí é que eu preciso ajeitar um gravadorzinho, né, cara? Que, eu tenho muita coisa em áudio. O Pampolini, ele era um jogador de um preparo físico absurdo para a época. Era um jogador que não parava, além da qualidade, né, do trato com a bola, chamava atenção o fôlego do Pampolini, né? E é legal a gente sempre lembrar esses nomes, eu gosto muito disso, porque são nomes muito ligados ao Botafogo, se tornaram muito alvinegros, cara. Todos esses caras que a gente citou, por acaso, são caras que se tornaram muito emblemáticos com o Botafogo, né? O Pampolini, o Kaká, tem uma história do Kaká genial. O Kaká, ele foi formado no América, né? E depois teve uma passagem pelo Fluminense, uma boa passagem pelo Fluminense, e Botafogo um pouquinho antes da Copa, como o Narral lembrou. E aí tem uma parada legal, e depois o Marcelo deve saber, Marcelo que
foi conselheiro do Botafogo muito tempo e tal. O Kaká estava sempre general nas sedes no Morisco e tal, sempre muito ligado ao Botafogo. Aí tinha um cara, um senhor, né, que tinha um programa sobre o Fluminense, que ele entrevistava, até um programa legal, achava um pouco ralentado, assim, tudo, mas era interessante a proposta dele. Ele pegava aí jogadores do Fluminense, ficava conversando e tal, e no final ele sempre fazia a mesma pergunta, né? Se ele era o jogador ali, que o ex-jogador era tricolor de coração. Pô, eu acho que você... Bom, enfim, cada um com seu cada um, né? Mas assim, você vai entrevistar alguém, o que interessa se o cara é torcedor, se tornou torcedor do clube ou não, ou se era torcedor. O que interessa é o que o cara representou pelo clube, né? Enfim. E aí, cara, quando a entrevista era sobre o Kaká, eu falei, pô, esse maluco não vai fazer essa pergunta no final. Porque eu sabia que o Kaká era Botafogo pra caramba. Aí o Coroa faz. E aí, Kaká, sou eu tricolor de coração? Aí o Kaká ficou olhando para ele. Bom, eu tenho muito carinho pelo Fluminense. Aí parou, aí o Coroa ficou meio sem graça. Aí eu falei para mim mesmo, eu falei, pô, tinha que ter perguntado antes, né, cara? Porque era muito ligado ao Botafogo. Então, todos esses personagens, além de tudo... E o Kaká, ele visitava o Newton Santos, né? Nos últimos momentos do Newton Santos, todo sábado ele visitava o Newton Santos na clínica de repouso que ele estava, né? Sim. Ele era muito amigo do Newton Santos. Todo sábado ele ia lá. Sim, era um cara muito... E ele era como o Paulo Amaral comentou, era um meio ponto fora da curva, o Kaká e outros caras, né? Porque eles tinham no estudo, que é isso que a rapaziada talvez não entenda, né? Era uma outra época, gente. Era uma outra época em que você tinha uma questão, às vezes, familiar, tradicional, que os caras falam, pô, eu estou jogador de futebol. Eu estou jogador de futebol. Sei jogar bola, jogo bem, mas, cara, eu não vou viver disso para sempre. E o Kaká tinha isso. Nós citamos aqui o Tovar, décadas antes, né? Na década de 40, o Tovar, Luiz Paulo Neves Tovar, sem dúvida, o maior jogador amador do futebol brasileiro, porque o cara, na época do amadorismo, que o profissionalismo já rolava solto, ele é convocado para a seleção, para o Sul-Americano de 45. Ele era o jogador, o único jogador que não era profissional, que foi convocado para o Sul-Americano de 45. E muita gente cravava que ele deveria jogar. Não é da imprensa do Rio, não. E o Tovar acaba não jogando nenhuma partida numa seleção extraordinária. O Tovar, que era médico, várias vezes o Botafogo não podia contar com o Tovar porque ele tinha prova na faculdade. E meu pai foi num jogo, que meu pai tinha uma memória muito maneira, e que era legal, que o velho contava umas coisas, e depois eu via no jornal, pô. Eu ficava vendo na Biblioteca Nacional, falando, cara, o velho contou isso, e é exato. Meu pai foi num jogo nas Laranjeiras, não me lembro contra quem, não sei se foi um torneio municipal, não sei, que o Botafogo começou com 10, porque o Tovar não tinha chegado ainda da faculdade. E pô, não tinha substituição, então se colocasse outro cara para jogar, o Tovar não jogava. E o jogo comendo, o Tovar de repente entra para jogar. Então, assim, os caras levavam muito, muito a sério o estudo. O Kaká levava, estava na reta final, tendo que estudar para passar, enfim. E aí o cara virou, pô, meu irmão, é minha carreira ou Copa do Mundo? Minha carreira. Isso não é uma coisa comum. E esse argumento do Paulo Amaral é um argumento bem plausível, né? Porque o cara jogava bem nas duas. Então, basta um cara para você levar. Eu tinha mais uma historinha para acrescentar, que tem a ver com o Garrincha, né? O Edu falou que Pelé e Garrincha nunca perderam juntos, é verdade. Mas também tem o seguinte, o Garrincha só perdeu um jogo. Só um. Um jogo que o Pelé não jogou na Copa de 66. Foi o último do Garrincha na seleção. Contra a Hungria, 3-1. Então, as únicas pessoas que perderam o jogo com o Garrincha foram os outros 10 que estavam em campo. É verdade. Mas ninguém, nunca mais ninguém, fora aqueles 10, perderam um jogo. E ainda tem mais um. Ainda tem aquele jogo da gratidão, né? Que eles jogaram juntos também, o Brasil. Ele não era a seleção brasileira, era um combinado, mas estavam no mesmo time e não perderam também. Exato. E bem lembrado, Marcelo. Bem lembrado. Agora, só a gente reforçar, né? Que na Copa de 66, infelizmente, o Garrincha não era mais o jogador, né? E aí a gente pode até acrescentar uma outra coisa. Exato, isso que eu ia acrescentar. Como jogador do Botafogo, a gente nunca perdeu. Exato. Entendeu? Invicto.
Então é isso. Mais alguma coisa aí, gente? Mais alguma coisa? Nahal, Marcelo? Não. Então, beleza. Rapaziada, então, mais um videozinho para conta. A gente espera que vocês tenham gostado. O vídeo sobre o episódio da participação do Botafogo nas Copas de 58, 62 e 70, não só jogadores, mas também alguns personagens importantes, né, como Zagallo, Saldanha, Paulo Amaral, enfim, caras que são muito ligados ao Botafogo. Vai lá, dá uma assistida lá. Não se esqueça de se inscrever, curtir. Muito importante a sua participação para poder impulsionar o canal. A gente está conseguindo caminhar devagarinho, mas com pés bem firmes no chão. Vamos lá, galera, vamos fazer juntos essa trajetória. Marcelão, e aí? Nosso bravo, cadê? Tem que ter. É isso aí. Ó, beleza. Se inscreva no canal, se atualize com relação aos nossos conteúdos, que são muito atuais no passado. Isso aí. E não deixa de dar comentário, bota lá seu comentário. E a gente começa a notar como a coisa começa a ficar legal quando começam a pintar aqueles primeiros haters, né? Aí que é legal, a gente vê que começa a incomodar. E eu estou me segurando para não responder. Mas, enfim. Mas é isso, galera. Dá sugestão, comenta, faz uma crítica, se pode, mas sempre com respeito, tá? Aqui o nosso clima aqui é muito descontraído, somos 3 pessoas de um nível, vamos dizer, um nível elevado espiritual, mas tem aquela famosa pisada de calo que aí o bicho vai pegar, entende? Então, assim, sempre com nível. E agora, falando muito sério, a ideia é que a gente faça um canal com um nível bacana, cara, de diálogo, sabe? Se você não concorda, vai lá e fala que não concordou, e beleza? Quer dar uma sugestão? Vai lá e dá uma sugestão bacana. Mas, pô, sempre numa boa, de boa. Se você tem algum tipo de frustração, vai procurar sua turma, vai para outro canto, não vai encher o saco aqui, não. Beleza? Então, galera, é isso. Até o próximo vídeo. O próximo vai ser maneiro, hein? O próximo tem uma rivalidade aí, né? Tem uma tal de rivalidade. A gente vai contar muitas histórias. Rapaziada, até a próxima. Fiquem bem, fiquem com Deus. E tamo juntos. Botafogo História. Ontem, hoje, para sempre. Valeu, galera.